continuando. Esta questão é uma questão danada, porque ela se refere basicamente à estrutura e funcionamento da OAB, que é uma, uma questão que vocês vão ter que estudar no regulamento geral. Não são poucas, a gente trouxe algumas questões para, para serem discutidas aqui com vocês, mas essa é uma pegadinha, né? Veja só um minutinho aqui. Veja só, vocês têm que olhar com muito cuidado o artigo 54 da lei, que fala das competências, tá? Existem competências que são comuns, tanto ao Conselho Federal, quanto aos conselhos seccionais, quanto às próprias subseções, né? Velar pela dignidade da advocacia, pela valorização da profissão, representar os advogados na sua base territorial, tá certo? Então, eu tenho inclusive eu fiz um trabalho especificamente a respeito das competências, porque a lei, você não vê de cara quais são as competências que são exclusivas do Conselho Federal, que são privativas do Conselho Seccional, né? Há de se pegar o artigo 54 da lei, combinando com outros vários do Regulamento Geral, para se ter a exata compreensão dessa complexidade de competências. Mas eu creio que no nível do exame de ordem, eles vão abordar mesmo o 54. Aí, o Conselho Federal basicamente legisla, ele julga, sim, mas ele julga normalmente ou em grau de recurso, tá? Ou em matérias como, por exemplo, interposição de ação direta de inconstitucionalidade, né? Ele julga, o pleno julga, é o pleno que decide essas questões. Mas, normalmente, as atribuições, as competências maiores do Conselho Federal são a de legislar, a de organizar a casa, tá? Eu não estou dizendo que ele não tem competência recursal, tem competência recursal das decisões dos conselhos seccionais, cabe recurso ao Conselho Federal através de suas 3 câmaras, tá? Mas, basicamente, ele legisla, ele edita os provimentos, é ele que baixa o regulamento geral, é ele que baixa o código de ética e disciplina, tá certo? Aí vamos ver a pegadinha que eles fizeram para vocês. A criação de novos conselhos de acordo com as normas do regulamento, né? O artigo 46 do Regulamento Geral, essa que é a pegadinha, porque ninguém fica procurando artigo lá no meio do Regulamento Geral, mas é o artigo 46 que dá a resposta para isso. Vamos lá ver as respostas que eles deram. Por meio de lei aprovada pelo Congresso Nacional, está falso. A única lei que precisou ser aprovada pelo Congresso Nacional foi o próprio Estatuto da Advocacia e da OAB, que é uma lei federal de abrangência nacional. Por meio de medida provisória federal, não é o caso, não é? A ordem não mantém nenhum vínculo hierárquico com a administração pública, hierárquico ou funcional, né? Quem diz como a ordem funciona, quem diz como é a sua estrutura, ou está na lei, que já foi aprovada, ou a própria lei confere essa competência ao Conselho Federal e, em algumas situações, aos conselhos seccionais. Aí a pegadinha que eles dão é por provimento do Conselho Federal e a letrinha D por meio de resolução do Conselho Federal. Na realidade, a diferença entre provimento e resolução, ela se dá mesmo no campo do assunto que é tratado. Né? Um provimento, ele tem um objetivo, ele normalmente regulamenta uma sessão
ou do regulamento geral, ou do próprio estatuto, né? Essa é o pano de fundo do provimento. O exame de ordem, por exemplo, ele é regulamentado em provimento. Sociedade de advogados, também tem vários provimentos sobre sociedade de advogados. Os provimentos regulamentam. A resolução decide. Tá certo? Ponham isso na cabeça. Resolução decide, provimento regulamenta. Então, a resposta correta é a de que a criação de novos conselhos seccionais se dará por meio de resolução do Conselho Federal.